Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Muros Sociais Podcast. Hoje nós estamos aqui com um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Ainda é um bate-papo, mas é um bate-papo não sobre um tema em si diretamente, mas sim, nós estaremos aqui para conversar sobre o cinema do Brasil de um modo geral e fazer algumas analogias com a sociedade brasileira. E estaremos debatendo aqui, falando sobre vários filmes, mas com o foco principal no filme que eu assisti recentemente, que é o Que Horas Ela Volta. E é um filme muito rico e a gente vai estar ali falando, mergulhando dentro desse universo para estar conversando bastante aqui sobre ele e sobre as questões sociais que se envolvem ali que esse filme traz para a gente. E para esse bate-papo super bom, super legal, a gente tem aqui o cineasta formado pela Unisul, especializado em crítica de cinema e também pós-graduado em filosofia pela UERJ. É o Murilo. Esteja aqui conosco, fiquem aqui com a gente aqui, vocês acompanharem esse bate-papo que vai ser bem legal. Bom, antes de mais nada, por favor, aquele like, aquele curtir. Por favor, comentem ali tudo que vocês puderem em relação aos filmes, às críticas sociais que vocês acharem conveniente, vai ser enriquecedor. E se puderem compartilhar, é sempre bem-vindo, tá bom? É isso. Estejam com a gente aqui logo depois da vinheta. Abraço. Valcir. Olá, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E vamos bater um papo hoje com o nosso queridíssimo Murilo, crítico de cinema, né? Murilo Critica. Murilo, quem é você na cena social? Bom, cara, eu sou o cineasta / filósofo que vem de um ambiente muito diferente do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado em Santa Catarina, numa cidade rural. Eu não sabia que existia preconceito porque eu fui conviver com pretos da minha vida depois dos 20 anos, chegando no Rio de Janeiro. Então é muito difícil lidar com tipo assim, como é que você lidava com preconceito? Cara, na minha escola não havia pretos. Na minha escola, quando havia um preto, ele era tipo, ele era um numa sala com 20, 30 garotos. Então, com 30 anos, com 13 anos, eu fui para o centro de Florianópolis. Lá eu conheci um pouco da pobreza, mas a pobreza em Floripa é um pouco diferente da pobreza aqui. Eu ouso dizer, é uma pobreza um pouco mais... Na época que eu cresci, na década de 90, começo dos anos 2000, era uma pobreza mais branca, por assim dizer. Lá eu acho que era um lugar que aceitava menos a miscigenação. E de repente, com 20 anos, eu venho para o Rio e eu começo a ter contato com as pessoas, eu vou descobrindo de verdade, me repensando e repensando a sociedade como um todo, porque daí eu vou descobrir o que é o preconceito, como é que funciona quando uma sociedade tem 50% de brancos, 50% de pretos, e mesmo assim essas pessoas não são levadas em consideração na arte, nos filmes. Eu lembro que na minha cidade natal causou uma certa comoção, por exemplo, Vai na Fé, quando 50% do casting era de pretos, e para eles, cara, nossa, tem tanto preto e Vai na Fé, parece que não, é 50%, é menos do que a sociedade ainda. Então eu venho de um ambiente muito diferente, e quando eu chego aqui é engrandecedor, assim, e pensar, e isso me ajudou muito a repensar cinema social, e eu acabei lendo e entendendo muito de cinema social para estar aqui hoje. Muito legal, muito bom. Ô Murilo, então interessante você trazer essas coisas aí para a gente vai conversar bastante, com certeza, sobre esse tipo de conteúdo. E eu queria começar já com esse cartão aí de visita,
né? Que é o Que Horas Ela Volta, que é um filme. Eu tomei conhecimento só recentemente, já ouvi falar há muito tempo atrás, só pude assistir mais recentemente. E um filme hiper aclamado, né? Muito debatido. Há quem diga aí que é o melhor filme do cinema nacional, há quem diga que está entre os mais. E aí eu queria saber de você, Murilo, o que você nos traz aí dessa obra aí maravilhosa aí, o que você pode estar trazendo aí dentro do seu conhecimento? Cara, Que Horas Ela Volta tá junto com Bacurau como um momento histórico do cinema nacional. Não é um dos melhores filmes nacionais para mim, porque eu tenho no meu coração um lugar para Cidade de Deus. Cidade de Deus é tido como um dos 100 melhores filmes já escritos na história. Já peguei uma revista aqui fora já onde mostra isso, entre os 50 até. Isso, e ele é, para mim, é o primeiro grande filme de mundo aberto do mundo, porque em Cidade de Deus, personagens voltam em outros momentos. Então, sempre que tem um personagem na Cidade de Deus, ele acaba retornando para a Cidade de Deus. Dadinho sai e volta, a Berenice do começo, que tá com o cara do Trio Ternura, ela se apaixona por outro traficante na metade do filme, ela tá na festa do Bené. A Angélica, que é a paixãozinha do Buscapé, ela vira a paixão do Bené depois, e é por isso que ele ameaça sair da cidade. Então, como tudo isso é muito bem amarrado dentro de Cidade de Deus, para mim é meu filme favorito, até hoje, do cinema nacional. Se quiserem um dia, eu faço até um especial só sobre Cidade de Deus. Eu posso falar 2 horas de Cidade de Deus. Ótimo. Mas Que Horas Ela Volta e Bacurau são cinemas do que eu chamo de antiviralatismo. São cinemas que abordam a colonização e o final da colonização no cinema nacional. Em Bacurau, uma pequena aldeia, que é Bacurau, tipo assim, que tem sua própria cultura, rechaça fisicamente o imperialismo americano. Isso no cinema brasileiro seria impossível na década de 50, na década de 30, na década de 40. Nunca que no Brasil você faria um filme onde uma aldeia brasileira mata um grupo de gringos. Nunca, isso não aconteceria. E deixando bem claro, eles fazem isso para poder manter a hegemonia da própria cultura. Uhum. Inclusive, isso fica bem claro no filme, porque quando eles estão limpando a cidade, eles dizem, não, o sangue não se limpa. Eles estão limpando a cidade de toda a violência, e quando chega ao ponto de limpar tipo um altarzinho ali onde está o sangue dos gringos, eles falam, não, o sangue você não limpa, o sangue mantém. Isso é uma parada importante, porque é a ideia de que nós não só estamos salvando a nossa cultura, mas nós nos orgulhamos do que a gente tem que fazer para salvar essa cultura. Isso no cinema, antes do cinema novo, cara, na época das chanchadas, na época da história do cinema, isso seria impossível. E Que Horas Ela Volta é um filme sobre colonização. E é um filme sobre rechaçar a colonização interna. Como nós brasileiros, alguns de nós nos achamos mais brasileiros, ou mais dignos, ou mais imperialistas do que outros. Entendi. Eu tenho como provar isso. Por favor, já aproveita aí, já traz isso pra gente aí. Eu vou começar com um apanhado de cinema. Cinema é sempre social. Não existe cinema que não seja social. O cinema se desenvolve em volta de problemas sociais. Por exemplo, na época do cinema russo, como é que é? Lenin, Stalin ganharam a revolução. E eles precisavam fazer um cinema em que os czares parecessem maus. O que eles fizeram? Eles colocaram um monte de gente de uniforme e sem aparecer o rosto. Porque se aparece o rosto, as pessoas viram humanas. Se elas não têm rostos, elas não são. Então foi assim que criaram a ideia de, tipo assim, do opressor. Isso a gente vai usar até hoje em Star Wars, em John Wick. Sempre que tu vê um maluco atirando em gente que não tem rosto, é porque aquelas pessoas não são pessoas, elas são a mão de alguma parada de opressão. É sempre assim. Uhum. E na década de 30/40, o Hitler estava com um problema, que ele era um baixinho que precisava parecer poderoso. Aí ele chamou uma cineasta e disse, cara, eu preciso parecer o cara mais alto e mais forte do mundo. Ela criou planos para fazer com que o Hitler parecesse ter 2 vezes o tamanho que ele tinha. Ele colocava a câmera de cima para baixo e uma câmera de baixo para cima, sempre que ele queria parecer mais alto ou mais baixo.
E aí tu vai ter isso até hoje, em Sin City, no cinema nacional pra cacete. Cara, em Cidade de Deus, toda vez que o dadinho tá crescendo, a câmera é de baixo pra cima, pra fazer ele parecer maior. Isso vem daquela época. Então, o cinema sempre se envolve, sempre evolui em volta de problemas sociais. Sempre. Se tu tem uma sociedade que vive em guerra, esses malucos vão fazer cinema sobre guerra. Cinema iraniano, eles fazem pra cacete. No Brasil, a gente sempre teve um problema, que é a figura da autoridade. Tipo assim, no Brasil, a gente sempre teve, tipo assim, um problema com a figura da autoridade. A polícia, na chanchada é um problema, a sociedade na chanchada é um problema. Então o que você faz? Você vai fazer comédia de costumes para zoar esses problemas. Então, quando o Kojak vem pra cá, a versão Kojak do Brasil é um detetive, tipo, malandro, que vai subornar o policial pra dar certo. Uma das primeiras chanchadas do Brasil é um maluco fugindo da própria esposa. Um maluco fugindo da própria esposa. Isso, porque ele vem pro Rio, ele tá se divertindo pra cacete, tem um monte de mulher bonita e a esposa dele é um trubufu. Então, o cinema no Brasil ele vai funcionar durante a época da chanchada, 30, 40 e 50, à base de zoeira de cinema americano. Aí lá eles têm Sansão e Dalila, o Brasil vai ter Sansão e Dalila e o personagem principal é o Oscarito e o Grande Otelo. É isso. Aí a comédia é sempre de costume. Como no Brasil, principalmente na década de 50, de 60 e 70, começou a ser mais difícil fazer cinema social, o que a galera começou a fazer? Vamos fazer isso mocado. Porque daí a sociedade, a ditadura não vai entender isso direito. Vamos fazer isso por debaixo dos panos. O Chico Buarque, para fazer música na época da ditadura, fazia em forma de poesia. Sim. Aí o que rola? A ditadura não entendia, não sabia que aquilo era uma crítica. O Tom Zé fez um disco chamado Todos os Olhos, em que a capa é um... E a ditadura não notou. A ditadura tinha problemas em notar esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer comédias de costumes que são críticas sociais, mas não parecem. Então vai ser aquele tio, por exemplo, no canto do filme vai ter aquele tio que era rico, que era muito rico, que virou pobre, que ainda acha que é rico. Que é o sociedade, que é aquele que acha que é italiano, mas nasceu em Jundiaí. Você tá me falando, tá me soando como classe média, mas tudo bem. Sim. Vamos lá. Exatamente. Para tu ter noção, isso é tão presente na sociedade que nos anos 90 a Globo ficou super famosa fazendo um retrato da sociedade da aristocracia falida brasileira. Sai de baixo? Sai de baixo. E sai de baixo o Caco, a Cassandra e a Magda são ex-ricos, completamente pobres, falidos, que vivem de aplicar pequenos golpes nos outros e se acham ricos. Tanto é que a grande fala do Caco é odeio pobre, mas ele é o mais pobre do elenco. E um louro que, se eu não me engano, se achava dinamarquês, se eu não me engano. Um príncipe nórdico dinamarquês. Isso. E dentro do próprio Sai de Baixo, essa hierarquia que existia... Sistema de classes purinho, né? Luta de classes ali, enfim. Ele era dado pelo que os caras acreditavam. Não estava nem pautado na realidade, porque o dono da casa era o Vavá, que era escravizado por todo mundo. A Edileuza e o Ribamar viviam eles não aplicavam golpes, mas eles viviam dando jeitinhos de viver a vida, e quem aplicava golpes é quem estava por cima na sociedade, que era a Cassandra e o Ribamar. Eu lembro que eles ficavam tentando vender... Me parece que é um estado dando concessões para alguns setores que tentam surfar na onda e apontar onde o problema é o Bolsa Família, né? Isso. Tipo assim. Toda a credibilidade que eles têm de serem ex-aristocratas. Eles não se colocam como ex-aristocratas, para eles são a nata da sociedade. E eles só conseguem aplicar esses golpes porque eles dizem que são a nata da sociedade, porque eles são nórdicos, brancos, de olho azul. E é como ele dizia, eu um deus nórdico
Inclusive, eu lembro do episódio que é a única vez que o Kaka Antibes trabalha na série. Que ele chega na sala onde o pessoal tá comendo quentinha. E ele descreve a abertura de quentinha como quem descreve a entrada no inferno. E, Nossa, ele é o mais ferrado do grupo. Ele é o mais ferrado do grupo. É assim que o cinema vai falar muito de problemas sociais durante a ditadura. Porque você tem que dar um jeitinho das coisas passarem. E aí já tava rolando cinema novo. Já tinha uma parada que a gente chama de estética da fome. No Brasil, a gente tem que lidar com problemas de governo, certo? Certo. Você não pode lidar direto com problemas de governo durante a ditadura. Sim. Você não pode dizer o governo é uma merda durante a ditadura. O que você faz? Você pega um problema social indireto, a fome. A fome e a desigualdade. Então você vai fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, acho que é do Glauber Rocha, se não me engano, que é um filme maravilhoso. Acho que é. Em que você tem que lidar com a ideia de que tipo, o crime tá ali, tá te assolando, mas o Estado também tá te assolando, porque o Estado não te dá o mínimo possível para você viver fora da fome. E aí você vai ter o Alto da Compadecida, onde todas as instituições são corruptas. Só que é piada, é engraçado, é divertido, tem o João Grilo, tal. Mas em Alto da Compadecida, a burguesia é corrompida, a igreja é corrompida e o Estado é corrompido. E tem um lampião, que é o crime. Mas que é o único mal visto. Exatamente, é o único mal visto. Inclusive, todo o Alto da Compadecida acontece porque o João Grilo e o Chicó estão tentando passar a perna na igreja. Porque a igreja é corrompida e quer ganhar dinheiro em cima do enterro da cachorra. Sim. Não sei se você lembra disso. Não, a gente não faz enterro de cachorra. Poxa, mas a cachorra tá deixando 3 mil contos de reais. Não, é a melhor cachorra do mundo. Não, amamos essa cachorra. E como a ditadura, tipo assim, na época a ditadura não entendia essas coisas, não ia entender esse subtexto, o Suassuna pôde escrever isso. Murilo, deixa eu te cortar rapidinho. Eu acho que se esse filme saísse agora, mesmo sem ditadura, também não entenderiam não, tá? Desculpa. Mas vamos lá. Inclusive, o que salva o João Grilo no final é a estética da fome. Quando ele diz, não, eu admito que sou uma pessoa ruim, eu gosto de passar a perna nos outros, ele fala, cara, mas você viveu uma vida onde a fome te persegue o tempo todo. Como é que você vai ser uma boa pessoa se a fome tá te perseguindo o tempo todo? Sim. Porra, isso é lindíssimo, isso é lindíssimo. É uma coisa que antes do cinema novo não podia existir. Na época, cara, o Alta Compadecida foi feito na década de 90 e até hoje as pessoas ainda não entendem esse lado social do filme, acham que é uma comédia. Não é. Triste pra caramba o Alto da Compadecida. Passada a ditadura, a gente teve uma época do cinema de violência. O Brasil se rendeu ao poder paralelo em algum momento da década de 80/90, e aí surgiu a ideia do... Quer dizer, se rendeu, assim, como é que eu posso dizer? Mais diretamente, assim, a violência passou a ser uma parte muito mais presente na vida do homem. E aí a gente passou um tempo fugindo da violência. E aí surgiram os filmes de fuga da violência. Carandiru, filme de fuga da violência. Cidade de Deus. Se tu parar pra ver Cidade de Deus, tu vai ver que todo o filme é sobre o Buscapé tentando não virar bandido. Tipo assim, a realidade, né, de muito... Eu sou um bom homem. Eu sou um bom homem, não quero me corromper aquilo ali. Não, e tu nota a dificuldade que foi pra ele não virar bandido. Inclusive, o Buscapé, sendo um bom garoto, ele quase vira algumas vezes. Sim. Ele, tipo assim, ele quase assaltou uma negalinha no ônibus. Tipo assim, ele quase fez cagada com o Zé Pequeno, porque eles tinham uma rixa muito grande. O Zé Pequeno não gostava o Buscapé não gostava do Zé Pequeno. O Zé Pequeno matou o irmão do Bené, né? Do Buscapé. E o Buscapé, mesmo sendo bem corrido, se eu estiver enganado, né? Que aqui tem muito tempo que eu não assisto. O Buscapé, mesmo sendo oriundo da comunidade, vendo toda aquela desgraça, convivendo com tudo aquilo ali no cotidiano dele, ele só foi ter contato com a droga quando ele esteve em contato com a classe média. Na redação.
um contato direto, não é isso? Lá com o É pessoal. uma menina, né? Das duas, o contato dele com maconha, principalmente, é bem estranho, porque ele no começo ele meio, parece que ele não gosta, mas ele vai até a Boca dos Apês para buscar maconha para fumar com a Angélica. Isso. A parada é sempre, tipo assim, a parada dele é sempre o troço social, nunca é tipo ele sozinho indo lá e é sempre então, uma razão. Justamente isso. Enquanto ele morava enquanto ele, morador da favela, aquilo ali nunca fez parte da vida dele. Só foi, diretamente falando, né? Só foi fazer quando ele, através de uma demanda externa à favela, ou seja, da classe média para fora, do prédio para dentro, que foi resistir isso, né? O que também denota, né, a hipocrisia que a gente vive aí no dia a dia, onde o culpado é o favelado, né? E importante deixar claro, o cinema ele evolui, mas ele não se altera. Por exemplo, se na Chanchada a gente tinha um problema com a autoridade, em Cidade de Deus, toda vez que a polícia aparece, ou é para subornar ou para matar alguém. Eu revi Cidade de Deus tem um pouco e eu fui atrás das cenas de polícia. Eles estão subornando, corrompendo ou matando alguém em todas as cenas. Todas. Desde a primeira, que é aquele baiano que mata a esposa, até o final em que eles matam o Zé Pequeno. Todas e as aí cenas. Eu te pergunto, a arte imita a vida imita a arte. Cara, e aí eu fiquei me perguntando, como é que eu, crescendo naquele lugar, talvez eu não tenha força de vontade do Buscapé. Eu crescendo naquele lugar e vendo que esses malucos sobem lá sempre é um problema, é um mal que tá vindo, como eu vou considerar que esses caras são os heróis da história? Nunca será. Entendeu? E é realmente uma questão que, para quem é morador de comunidade, é trabalhado o tempo todo, entendeu? Que a polícia é quem deveria proteger, porém, é quem leva a violência o tempo todo, entendeu? Para dentro da comunidade. E aí a gente não pode acreditar que a polícia seria a solução dos problemas. Isso. Inclusive, Cidade de Deus é muito sobre violência geracional. A violência começa com Trio Ternura e vai escorrendo para as próximas gerações. A próxima é o Mané Galinha e a próxima geração da violência é a Caixa Baixa, que no final aparece mandando a gente tem que passar aí mesmo. Isso. Não sei se você lembra. Inclusive, lembra do lance do Hitler para fazer ele parecer mais alto no cinema de... O primeiro plano do Trio Ternura, a câmera tá de baixo para cima, o sol atrás dele e ele com a arma na mão. Para cima. É o mesmo plano. É como fizeram pro Hitler parecer maior na época, fizeram para mostrar como as crianças veem o Trio Ternura. E para eles são heróis. São eles esses cavaleiros que estão com uma arma na mão, e assim, eles não são... Eles eram bandidinhos de galinha, assim. Mas eles eram quem dava gás para todo mundo, quem dividia a grana, uma espécie de Robin Hood, entendeu? A mão do Estado não chega ali. Sim. Então, esses são os heróis. E aí, cara, se tu é um garoto já desajustado, com problemas com violência, como é o Dadinho, e tu vê esse cara sendo tido como um herói, cara, como é que eu vou achar que o governo é uma coisa incrível se quem tá fazendo algo por mim é esse maluco com uma arma na mão? Sim. O governo passa a ser definitivamente um anti-herói, né? Até porque, como você bem disse, as cenas policiais nesse filme, ele, como é que é? Ele tá roubando, matando, corrompendo ou subornando alguém. É sempre assim. Aí quando tu vai ter uma cena deles e daí tu descobre que são eles que revendem a arma pros bandidos. Eles vão lá e contratam o Tio Sam vai até onde tá o Zé Pequeno, eles compram armas, vendem armas, o Zé Pequeno enlouquece, manda o cara a merda, e aí os policiais matam o próprio traficante de armas. Aí, cara, ok, olha só, afinal de contas, essa equipe que tá te protegendo, não só tá te protegendo, como tá dando formas de você se matar. Isso aí vai ser importante num filme que nem é brasileiro, que se chama Senhor das Armas, que depois vale muito a pena vocês darem uma olhada. Acho que
Com Nicolas Cage? Com Nicolas Cage, que é um filme excelente. Que durante a queda da Guerra Fria foi o maior roubo de armas da história da humanidade. Uma parada absurda, assim. E aí os grandes traficantes de armas, eles vivem da ideia de, tipo, dar jeito das pessoas se matarem. E hoje os maiores vendedores de armas do mundo, os países maiores vendedores de armas do mundo, estão todos dentro do Conselho de Paz da ONU. Ironicamente, Estados Unidos, China, Rússia, todos dentro do Conselho de Paz da ONU. E esses países, sobretudo, vamos falar aqui dos Estados Unidos, ele tem a violência como boa parte do seu PIB, né? Tanto em produção do PIB, como também destinação do seu orçamento para a violência. Né? É uma retroalimentação constante, que não tem fim, né? Que é necessária, inclusive, né? E é onde se vende inimigos a todo tempo, né? E aí você tem. No Brasil, a gente teve um texto muito importante sobre isso. Como é que a gente, por exemplo, o cinema fala muito disso, o cinema social fala muito disso. Como é que a gente é eleito por esse povo, ao mesmo tempo tendo que assumir que a gente quer que esse povo se mantenha ignorante? Porque no Brasil, a maior. Isso, não lembro, acho que foi o próprio Humberto Mauro que falou isso, não sei. Que a maior indústria do Brasil ainda é a fome. Você manter um povo produzindo e ganhando muito menos do que precisa para poder manter uma pequena casta muito grande. Curiosamente, quem vai falar sobre isso? Cidade de Deus. Não, é o Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 vai falar sobre como ele pega outro ponto de vista. Como é que um policial vai ser uma pessoa boa se o sistema está impondo ele uma violência do começo ao fim? Você tem dois malucos que vão pro BOPE, o Matias e o outro cara que eu sempre esqueci, e o Neto. O Neto, ele é maluco, ele já é maluco desde o começo, mas o Matias quer ser um cara bom. Ele quer ser um cara que quer se colocar. Ele quer ser um policial diferente. A parada dele, não, eu quero ser um policial que conversa, que tem diálogo e tal. Mas aí ele entra dentro de uma corporação tão violenta, que funciona à base da violência, e esse círculo de violência é tão grande e se retroalimenta há tanto tempo que ele não tem como sair disso. Porque se ele não for violento, como é que ele vai adentrar dentro daquela corporação? Como é que ele vai chegar a dizer, não, galera, não vamos botar o maluco, não vamos colocar o baiano no saco? Não, ele não pode ser esse cara quando ele entra na corporação. Então a corporação tá pedindo para que ele seja violento, assim como o tráfico implora que ele seja violento. E quando ele tá dentro da faculdade, esses dois mundos colidem, só um deles pode sair dali. E aí Tropa de Elite 2 é sobre como a violência passa, tipo assim, como ela mantém o Estado. Tem aquela fala maravilhosa do Tropa de Elite 2. Favelado não é só usar droga, favelado quer usar internet, favelado quer ter televisão, favelado quer viver bem. E aí, quando você nota que, por exemplo, a minha cidade natal hoje deve ter tipo 10, 12 mil habitantes, mas quando eu cresci já tinha menos, deve ter 5, 6. Eu quero que você pare para pensar que a Rocinha, por exemplo, vai ter 1,5 milhão de habitantes. É um público cativo muito grande para você achar que eles são uma coisa só. E aí o Tropa de Elite 2 vai lidar com isso. Vai lidar até onde chega esse círculo de violência. Detalhe, a gente nem chegou no cinema atual, a gente ainda tá falando do cinema da década de 2000. Sim. E desculpa, eu viro palestrinha quando eu me empolgo, tá? Então, por favor. Não, segue aí. Você tá construindo, botando bloco em cima de bloco para chegar onde a gente, né? E aí chegamos ao que tipo, depois do cinema de violência veio finalmente, né? Estamos nos anos 2000, estamos num ponto onde, tipo, onde a gente pode de novo ter cinema social, falar de cinema social. Antes tinha uns diferentes, tipo, como Que é Isso, Companheiro, umas coisas mais escondidas, assim. Mas aí, com Que Horas Ela Volta e Bacurau, a gente tem finalmente o que eu chamo do cinema anti-viralatista. Que, tipo assim, que é você não só, tipo, zoar o cinema americano. É você impor o cinema brasileiro como uma força contra o cinema americano. Uhum. Cara,
Bacurau são tipo 5 malucos que vêm pra cá com arma, com sniper, com droner, que perde pra uma galera que tem facão no sertão. Mais ou menos Guerra do Vietnã, mais ou menos? Exatamente. E assim, ó, por exemplo, Guerra do Vietnã é um problema para os Estados Unidos até hoje. Foi a grande guerra que eles perderam. Eles não perderam para uma arma de destruição em massa, eles perderam para maluco que tava tipo o que tá fazendo arma com bambu. E foi isso, eles perderam porque eles não conseguiam lidar com a narco-guerra que tava rolando lá. E quando chega em Bacurau e vem e tipo assim, Bacurau é cheio de problemas, ele tem problema com, de novo, problema com poder, porque o prefeito da cidade é um corrupto também. Olha só como as coisas vão voltando. Eles não podem. Quando a coisa fudeu em Bacurau, eles não contavam com a polícia, eles foram contar com os malucos violentos que moram no canto da cidade. E quando eles trazem esses malucos de volta, cara, eu quero que você pense, década de 50, década de 60, um filme em que um bando de americano vem para um país e é assassinado e são mortos pelos nativos. Isso jamais aconteceria na década de 50. Na década de 30, velho, imagina se o Brasil lança um filme na década de 30, de 40, onde vem um bando de gringo pra cá e a gente escalpela eles porque estão querendo trazer o sonho americano pra cá. Sim. Isso seria... Então, época que o Brasil era, mais até do que hoje, era fake news de comunismo pra tudo quanto é lado, ia ser algo, nossa, inimaginável. Nossa, imagina, velho, o Brasil foi invadido em 60, o Brasil teve começo da ditadura em 64 por muito menos. O Brasil não tinha lançado brasileiro não tinha lançado um filme em que americano vinha pra cá e era escalpelado no meio de uma aldeia. Bacurau fez isso. E o que vai juntar Bacurau e Que Horas Ela Volta como o começo do cinema anti-viralatista pra mim, é que os dois filmes são sobre imperialismo, de formas diferentes. Porque tem essa cena de Bacurau que a moça brasileira, que tá agindo como espiã americana, ela chega e fala pros americanos, olha, eu não sou nem brasileira direito, eu moro no sul, eu moro em outro país, eu sou outro tipo de pessoa. Véi, o americano olhou, foda-se pra mim, vocês são tudo da mesma... Cara, você pode ser branco de olho azul, você é brasileiro, você não é americano. E aí vem essa ideia de tipo de hierarquia. E a hierarquia tá em Que Horas Ela Volta. Porque, por exemplo, já que a gente falou de uma coisa super importante, já que a gente falou tipo de sai de baixo. Em Que Horas Ela Volta, eles não são ricos. Você diz os patrões? Os patrões não são ricos. Eles são herdeiros. Sim. Era a mãe do esposo que... Era a família do esposo que era rica. Nenhum dos dois tem um centavo. Nem ele, nem a esposa. A esposa diz que ela está, mas eles não vivem disso. Então toda a hierarquia que existe em Que Horas Ela Volta só existe porque quem tá ali acredita nessa hierarquia. Tipo assim, lembra quando a filha da Val chega e diz, por que você se acha cidadã de segunda classe e tal? Ela fala, mas filha, sempre foi assim. É assim que as coisas são. Não tem explicação para as coisas serem assim. Assim que as coisas são. E não curiosamente, a menina que faz a chefe em Que Horas Ela Volta é a mesma moça que faz a espiã em Bacurau. É a mesma atriz. É verdade. É a mesma atriz. Então, Que Horas Ela Volta, a gente tem que prestar muita atenção em simbologia em Que Horas Ela Volta. Coisas simbolizam coisas. Se o filme é bem feito, a fotografia não é à toa. Se o filme é bem feito, a arte não é à toa. Por exemplo, quando ela compra um presente para a patroa, é um jogo de talheres. Xícaras. E aí, o jogo de xícaras é um presente todo querido da Val, mas tu nota que ele é em xadrez. E aí, tipo, várias vezes ela olha aquilo e pensa, olha que estranho, é branco no preto, preto no branco, é tudo misturado. Para ela, o conceito de mistura é muito diferente, porque para ela, as coisas têm seu lugar. Ela tem seu lugar. Muito bom essa sua análise.
Muito boa. Eu vi a cena e não, confesso que não pensei nessa riqueza de detalhe, né? Eu só pensei bem superficial ali, ela querendo dar Por isso que a gente chamou um crítico aqui, né? Era querendo dar um presente e a outra rejeitando o presente porque era da Casa Bahia. Essa é a minha função social aqui, meu querido. Eu só vi, ainda deu o spoiler ali da marca da Casa Bahia, e aí eu falei, pô, jamais ela iria entrar com aquela presente da Casa Bahia ali. Inclusive, quando ela tem um evento na casa dela, logo em seguida, e a Val pega esse jogo de xícaras que ela falou que deveria ser usado, como desculpa, claro, né? Para ser usado numa ocasião especial, a Val vai lá e leva ele. Nossa, não, aquilo ali foi. Não, é a primeira vez que a patroa e a Val usam o mesmo ambiente. É para dar um esporro. Porque, Sim. de novo, se o filme é bem feito, nada é de graça. As coisas existem por uma razão. Nota que a fotografia coloca as câmeras em alguns lugares onde a patroa e a empregada estão sempre em ambientes diferentes. Tem um muro entre onde está a patroa e onde está a empregada. Sempre. Esse muro não existe, mas está lá. É a porta da cozinha. É a parede do... Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. É a parede da cozinha, a parede da sala, tem sempre alguma coisa. Quem às vezes vai de um ambiente para outro é o filho da patroa, porque ele é criado pela empregada. O filme estabelece isso no seu começo, ele é criado pela empregada. Uhum. Aí às vezes ele vai de um lugar para o outro, mas os patrões estão sempre aqui, ó. Ela vai, abre a geladeira e aí ela vai até o lugar que os patrões estão para entregar o guaraná e voltar. Uhum. Ela nunca fica no mesmo lugar que o patrão, porque que não seja servindo. São criaturas diferentes, são coisas diferentes. É como a xícara, é tudo misturado, mas não pode ser, não devia ser. Sim. E aí, quando chega a filha dela, porque, por exemplo, para ela, tudo isso é assim desde sempre. Quando chega a filha dela e a filha dela começa... o primeiro grande problema da filha chegar é que a filha começa a adentrar no espaço dos patrões. Primeira cena que dá merda é quando ela vai apresentar a filha para os patrões e eles estão todos na mesma sala. Isso é um problema. Tu nota pelo rosto da patroa que isso é um problema. Por que eu te afirmo que Horas Ela Volta é um filme sobre colonização? Porque tem a colonização da rica sobre o pobre, da patroa sobre a empregada, e tem a colonização do corpo. Porque o patrão acha de que, por ser rico, ele tem o direito de dar em cima da filha da empregada. Sim. Isso é bem relevante no filme, que ele pede ela em casamento. Venha, casa comigo, porque... Cara, e quando rolou a colonização, rolou muito isso. A ideia de que o corpo do outro não é o corpo do outro. Sim. Na cabeça dele... escravidão acontecia isso, né? Expõe bastante... Não, pode falar, pode falar. Não, é só falar que na escravidão era comum o relacionamento do senhor e da senhá também com quem eles quisessem. Opa, quero ter uma relação aqui com você, vai ter e acabou. Né? Mas você, desculpa. Era um trânsito livre, né? E expõe bastante essa questão de subalternidade. Você não tem direito algum sobre o seu corpo. E aí deixa claro o objeto, objetifica, né? Isso. O ser. E aí você deixa de ser uma pessoa e um objeto. E aí, objeto de desejo, objeto de... Inclusive, se você quiser ver um filme excepcional sobre o uso do corpo do outro, dá uma olhada num dos melhores roteiros já escritos no cinema mundial, que é Corra. Corra, que é o filme do Jordan Peele, é um filme de horror existencial, em que, enfim, eu não vou dar spoiler, mas é um filme que fala sobre essa parada de domínio do corpo do outro, o domínio do corpo preto sobre o imperialista branco. Entendi. Eu já vi esse filme, é muito, muito louco. É muito bom, vale muito a pena, porque também é um filme, um americano fazendo filme sobre imperialismo. Um americano, um dos maiores diretores vivos de cinema, preto, falando sobre imperialismo como os brancos tentam dominar o preto em questões até corporais. É nesse nível. Vale muito a pena para quem gosta de cinema social.
Ô, Murilo, deixa eu pegar pegando esse momento de pausa aqui, de interseção, eu queria pegar você enquanto filósofo, e claro, crítico também, você consegue fazer uma junção dessas suas duas competências, através, principalmente do filme Que Horas Ela Volta, e falar um pouco da sociedade brasileira, os muros sociais que acontecem nessa sociedade? Você consegue trazer um pouco isso para a gente aqui? Eu queria que viesse de você isso. Cara, vamos lá. Que Horas Ela Volta é importante por quê? Que Horas Ela Volta vai surgir, o ano de lançamento do filme é em 2014. O que está acontecendo em 2014 é um auge do viralatismo brasileiro. Quando a gente perde a... Lava Jato, aquela coisa toda. Exatamente. Aí a gente chega num momento crucial para o que é a história atual do Brasil, para mim. Quando rola a Lava Jato, a sociedade perde qualquer apreço pela política. O governo com a maior... a Lava Jato vem e mancha a imagem do que foi o governo populista mais bem sucedido da história. Foi o governo Lula. Então, o que surge? Raiva. Raiva e um jeito com que a raiva lidou, que a nossa sociedade lidou com essa raiva, para mim, é o viralatismo. É a ideia de que nada presta, a gente tem que acabar com tudo isso daí que tá aí. Chegou a hora de botar fogo no parquinho. Chegou a hora de colocar um maluco que não tem papa na língua. Chegou a hora de botar um maluco que veio aqui para vamos acabar com tudo isso aí que tá ok. E aí o resultado é 2018, a gente tem no pior momento possível o auge do viralatismo brasileiro. Culminou nisso, né? Culminou nisso. O auge do viralatismo brasileiro é o brasileiro que não se acha brasileiro achando que tem que matar brasileiro que é brasileiro. Uhum. Cara, qual que é a solução, afinal de contas? Cara, tá na hora de passar bandido. Tá na hora de cancelar a CPF. Tá na hora de bandido bom, bandido morto. Tá na hora de... E o pior... Eu li isso há muito tempo, que o pior possível são soluções fáceis para problemas difíceis. Concordo plenamente. Como a gente resolve o problema da violência? Mata bandido. Mas e o direito legal? E eu escutei muito de membros da minha família essa frase. Caguei pro direito legal. Não, mas quando houve o auge do Lava Jato e teve um problema, e teve todo o lance entre a Carolina Hart e o Sérgio Moro, o lance de copiar, como é que é, decisões judiciais, que eu achei absurdo na época, e a Lava Jato ganhando filme, velho. Padilha vai fazer filme sobre o cara de como é que é? O cara de Tropa de Elite foi fazer o Mecanismo, que é um puta elogio a Lava Jato. Uhum. E aí, cara, tipo assim, não, mas devido ao processo legal, a gente tem que respeitar a lei para ir contra a lei. Não, porque a gente precisa de um justiceiro. Um maluco que não tá nem aí para isso, que vai chegar aqui e botar para quebrar, destruir. Mas, cara, e se o cara é pobre, velho? Vamos ajudar pobre? Não. Se é pobre porque quis. Trabalho. E, de novo, eu venho de um lugar onde a frase trabalho tem, vagabundo tem demais é normal. É normal. É comum você escutar isso andando na rua. É comum. E aí você tá pegando o Sul, que é um estado muito abonado. É um estado onde o árido não chega. Onde você tem um IDH maior que o resto do Brasil. E para eles, por exemplo, eu tenho parentes que dizem isso. Cara, se eu tô andando na rua e eu vejo que tem trabalho, quem não trabalha no Brasil é vagabundo. Sim, não importa todos os predicados ali, as coisas ao redor ali. E é maluco que, tipo assim, por exemplo, ele sabe que o Nordeste existe no Brasil. Mas para eles, Nordeste é Santa Catarina. Se tem trabalho sobrando aqui, tem trabalho sobrando lá. Mas, tio, tem 17 no governo do Bolsonaro bateu 23 milhões de pessoas em segurança alimentar. Que é um jeito 33. bonitinho. Que é 23 milhões. Que é um jeito bonitinho de dizer fome. Tinha 23 milhões de pessoas passando fome no Brasil.
E quando você lidar com um problema difícil como a fome, eles vêm com uma solução fácil. Não tá trabalhando por quê? Uhum. E, cara, e aí quando você chega nesse momento histórico, 2014, que Horas à Volta denunciou isso em 2014, a gente não tá falando em 2018, quando ele foi eleito, a gente tá falando em 2014. E aí a gente deu esse azar cósmico de ser o pior momento do universo para um cara desse assumir, que foi a pandemia. Uhum. Sim. O cinema como arte, eles têm essa parada de trazer, de expor o que é um problema hoje e o que pode ser um problema amanhã. Já que a gente está falando de cinema, dá uma olhada num filme chamado A Fita Branca, de um cineasta maravilhoso chamado Michael Haneke, que, se não me engano, é alemão. Ele fez um filme preto e branco sobre um grupo de crianças que estava crescendo na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tá uma merda, a Alemanha tá passando fome, a Alemanha tá sendo injustiçada por todos os países do mundo, tá? Que ela teve uma guerra. Pagar a dívida. Ela teve que pagar uma dívida astrondosa e tava todo mundo passando fome. E aí tem esse grupo de crianças que tá crescendo ouvindo dos pais que tudo tá uma merda por causa dos judeus. E aí do nada essas crianças começam a cometer pequenos atos de violência. E tu sabe que essas crianças, quando crescerem, serão os nazistas que vão apoiar Hitler. Os futuros nazistas que apoiam Hitler. Então Que Horas Ela Volta e Bacurau eles demonstram esse sintoma do problema da desigualdade brasileira. Não desigualdade monetária, porque essa daí sempre existiu. Mas a gente está falando sobre uma desigualdade ideológica. Quem tem dinheiro acha que merece, quem não tem, essas pessoas acham que, tipo, é uma espécie de, como é que é? Seleção natural. Se eu tenho dinheiro, eu mereço. Se o outro passar fome, é porque é vagabundo. Uhum. O que é assustador para mim. Porque eu conheço pessoas que, tipo, que vivem numa casa com 4 famílias, ganhando R$1.000, que o maluco trabalha dia, noite, suado, e aí, do nada, eu tenho que ouvir que, cara, uns coaches da vida que estudaram vários nadas, dizerem que essa pessoa não trabalha o suficiente, que é só você se esforçar. Cara... Pessoas dizerem que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Esses absurdos aí. Nossa, eu tenho vontade de virar meu intestino do avesso toda vez que eu escuto isso. Você me fez me recordar de um momento lá em 2014, de eu estar numa roda de conversa onde o problema era o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, e aí Bolsa Família de R$1.000, auxílio reclusão de R$1.000, e as pessoas não conseguiam mais se sujeitar a trabalhar por menos. E então, se eles estavam insatisfeitos, eles iam embora e você não tinha dificuldade de achar mão de obra, porque as pessoas não se sujeitavam mais a trabalhar por qualquer valor. E isso foi um problema também na época. Eu lembro Ô Valcir, Murilo, desculpa te interpelar. Eu vou pegar um gancho disso que o Valcir está falando, vou fazer uma conexão com o filme, que é um caso que eu tomei conhecimento de 2 pessoas tidas como ricas, né, no Brasil, em que elas discutiam como seria o futuro delas, porque a filha de uma dessas, a filha da empregada de uma dessas mulheres estava fazendo faculdade de psicologia, né? O que contraria a lógica, e porque se o filho da empregada está fazendo psicologia, soa como uma ameaça, porque tende a haver uma descontinuação das empregadas domésticas, né? E isso não é bom. Isso não é bom. E o filme, ele traz isso, né? Ele traz ali a filha da empregada, embora numa relação distante, lá, morando no Nordeste ainda, tá? Mas é a filha da empregada que vai para o grande centro do Brasil e até da América Latina para poder estudar arquitetura. Isso. E ela não foi para lá para ser a empregada. Ela detalhe, foi lá para estudar arquitetura. Na faculdade do menino.
Na faculdade do menino. Na faculdade do menino. Não passou. Ela não está indo estudar qualquer faculdade. Eu lembro que 2000, não sei, acho que foi ainda durante o governo Lula, teve uma frase dele que eu não peguei a importância, eu fui pegar a importância décadas depois. Eu não sabia o que eu estava despertando quando eu permiti que a filha da empregada pudesse estudar. Uhum. E é isso. E já que a gente está falando da filha, vamos lá. No momento que a filha adentra na casa, todo grande jornada de herói, alguma coisa tem que acontecer para tirar o cara do lugar comum. Ele pode notar que tem alguma coisa errada, ou ele pode não notar. Isso aí, toda jornada do herói é isso. Que Horas Ela Volta é um filme de jornada de herói, tá? É a mesma estrutura da história do Hércules, a mesma estrutura de Star Wars, se tu pegar pra pensar. É a mesma coisa, é uma história de herói. E o nosso herói é a Val. Ela não nota que tem uma coisa errada, até que alguma coisa vem e incendeia o lugar dela. Em Star Wars, o Império vem e bota fogo na casa do tio dele. Em Que Horas Ela Volta, a filha vem e a filha não se sujeita. Uhum. Ela criou a filha para ter uma vida que ela não tem. E aí, quando a filha vem para cá e tem uma cabeça que ela não tem, ela não entende essa cabeça. Cara, como assim você tá conversando com o patrão sobre engenharia? Como assim? Como assim você tá tomando sorvete do filho do patrão? Detalhe, o sorvete está todo dentro de uma geladeira, da mesma geladeira. Todos dentro do mesmo lugar. Só que um se acha mais privilegiado que o outro. É por isso que o sorvete do menino acaba. Por que você tá preocupada, filha? Não é você que comprou sorvete. Foi nem teu marido que comprou sorvete. É o dinheiro dos pais dele que comprou sorvete. Foda-se de quem é o sorvete. Só que na cabeça da Val, a gente tem o nosso sorvete. Uhum. Aí tu vê que é aquela caixinha de que bom. Tu nota que existe uma diferença. O sorvete do menino deve ser um desses Häagen-Dazs da vida. Deve ser um Häagen-Dazs, Isso. O formato tem que ser diferente. Porque se fosse sorvete um melhor e um pior, só que do mesmo formato, quando tu visse, tu não ia sentir que existe uma diferença. De novo, simbologia. Uhum. Se ele pega um que bom e um ruim, tu não nota a diferença, não existe. Mas quando o formato é diferente, você nota que existe uma diferença entre a qualidade das coisas. A diferença de cuidado. Então, mesmo sem colocar a marca na frente, ele estabeleceu que um é de pobre e um é de rico. Uhum. Simbologia em Que Horas Ela Volta é tudo. Se você prestar atenção na arte, na fotografia do filme, tu vai saber tudo que você precisa saber sem uma palavra do filme. E me permita ser um pouco crítico, mas eu ainda consigo enxergar ainda, não sei se eu estou certo na minha leitura, tá, Murilo? Você que é o crítico, mas eu ainda consigo enxergar a coisa do, pô, seja grata, a gente está te dando um sorvete, a gente ainda te dá um plus aqui. Sim, na cabeça da Val, quando ela recebe um colchão da patroa, meu Deus, olha o colchão maravilhoso que a patroa tá te dando. Sim. Cara, e daí quando tu descobre, e isso me pega bastante, porque tu descobre que a casa tem um quarto de hóspedes. Isso me pegou bastante também. E a cama é macia. E tem lugar pra garota estudar, e aí você praticamente da família morre por terra. Morre por terra, exatamente. Morre por terra, porque você é da família, mas você não pode usar um quarto de hóspedes, que não serve pra nada. Você é da família em 2 cubículos, no quartinho e na cozinha. Ponto. E aí é aquela parada que a gente tá falando antes do negócio, o artista da fome. Você é da família, desde que você saiba o seu lugar. Você é da família, desde que, tipo assim, no Artista da Fome, do Kafka, o cara não come e a parada dele é que ele não come. E sempre que ele é solto na sociedade, isso é um problema. Porque ele não come, e ele incomoda as pessoas porque ele não come. Tipo assim, quando ele vai no restaurante, as pessoas pensam, caramba, eu tô comendo demais? Meu Deus, o que esse cara tem que eu não tenho? Por que ele come e eu não como? Como foi resolvido isso no livro? Cara, coloca ele dentro de uma grade e escreve embaixo, o Artista da Fome. Pronto. Porque daí ele passa a ser uma curiosidade. Ele não é mais um ser humano. Sempre que a Val tá dentro do quartinho dela, o quartinho dela é pequeno, tem grade. É importante, ele deixa claro que tem grade o tempo todo. E aí sempre que, tipo assim, ó, por exemplo, quando ela tem, tu nota que ela tem umas amiguinhas que também trabalham na casa. E aí, quando isso acontece, eles estão no mesmo lugar. Quando a patroa ela tá em outro lugar. Tem sempre alguma coisa entre a patroa
como é que é? Inclusive, a piscina depois vai usar esse mesmo princípio. Porque existe alguma coisa protegendo a patroa do que seria o fedor da pobreza. Se tu vê, por exemplo, Parasita é isso. Não sei se você já viu Parasita. Sim, filmaço. Em Melhor filme do século pra mim. Também um filme sobre simbologia. Uhum. Parasita eu falo mais 1h30 também. Então, tipo, tem alguma coisa protegendo ela do fedor do pobre. Quando a filha da Val chega, não existe mais nada protegendo ela do fedor do pobre. E esse é o grande problema. Porque a filha da Val, ela não tá ali só para estudar engenharia. Acho que é engenharia. Arquitetura, obrigado. Ela lê os livros que o marido dela lê. Ela conversa de igual para igual. Ela responde. Ela sabe analisar a casa e falar como que é a casa, o conceito da casa e por aí vai. E transita nos ambientes que não deveria. Inclusive, quem saca o lance do rato na piscina é a filha. Ela é a única que nota, por exemplo, porque o menino vai lá e joga a filha da Val na piscina. E aí, eles estão se divertindo muito. A primeira coisa que a patroa faz é pegar o telefone, ligar pro piscineiro e dizer que tem um rato na piscina. De novo. Galera, rapidão. Simbologia. Simbologia é super importante. Piscina, sempre que tu vê uma piscina num filme, ela simboliza uma parada. Nenhuma piscina num filme é de graça. Nenhuma. Por quê? Se estabeleceu nos Estados Unidos durante a década de 50 e 60 que piscina está ligada a sucesso. Quando tem uma piscina em algum lugar, dá a ideia de que a família é bem sucedida. A piscina é sempre ostentação. Sempre no cinema americano. E como Que Horas Ela Volta é um filme sobre imperialismo americano, a casa deles tem que ter uma piscina. E a piscina é o quê? Símbolo de orgulho. A Val não pode entrar na piscina. A filha da Val não pode entrar na piscina. Porque piscina é coisa de quem ganhou na vida, não de quem perdeu. Então, sim, senhoras e senhores, Breaking Bad tem piscinas, também é sobre isso. Qualquer filme no mundo que tu vê que tem uma piscina é sobre como a família se deu certo. Deu certo. E essa é a jornada de transformação. Porque todo herói, Star Wars, John Wick, tem uma jornada de transformação. Ele começa de um jeito e ele tem que terminar de outro. Quando a Val nota que a filha dela não é bem-vinda na casa, ela se faz uma pergunta muito louca. Afinal de contas, será que eu sou bem-vinda nessa casa? E aí ela nota, não, ela não é bem-vinda nessa casa. A minha filha só é bem-vinda se for da cozinha para trás. Tem esse diálogo. Eu quero muito que a sua filha entre aqui, mas ela só fique da cozinha para trás. A Val notou, nesse momento, que ela só vive da cozinha para trás. Por isso esse momento é importante. E aí, num filme de herói, existe um momento em que tu vai lá e enfrenta o status quo. Tu enfrenta a parada que, tipo assim, ó, é o que tu acredita que é verdade, tu vai lá e enfrenta isso. Em Star Wars, quando ele enfrenta o Darth Vader. Em John Wick, quando ele assume que é um assassino. Pra Val, é quando ela desce pela escadinha e vai tomar banho na piscina. É um momentinho em que ela deixa de ser tipo assim, ó, afinal de contas, por que isso aqui é proibido pra mim? É um momento de transformação. Sim. E aí ela tem que voltar pro mundo dela transformada, é o que acontece com todo herói. E ela decide que a casa não é mais o mundo dela. E isso é lindo, porque é uma jornada de transformação perfeita. Porque você começa sem saber, achando que você é um cidadão de segunda classe, e termina dizendo que você não aceita mais ser esse cidadão de segunda classe. Aquela posição, sim. Isso. E aí como Cidade de Deus a gente falou que é sobre a violência escorrendo de geração em geração, certo? Por que o filme se chama Que Horas Ela Volta? Porque o filho da patroa pergunta pra Val várias vezes, que horas a mamãe volta? E no final tu descobre que a filha da Val perguntava pra mãe de criação, que horas a minha mãe volta? A Val tem que abandonar a filha para poder dar uma vida boa para ela. E a grande beleza do filme para mim é no final
quando ela diz, olha só, traz o teu filho para cá. Sim. Porque eu não vai acontecer. Não vai acontecer com teu filho o que aconteceu comigo. Você não vai viver longe do teu filho. Sim. E aí agora ela é uma menina que faz faculdade. E a Val, tipo assim, o grande negócio do começo do filme é que todos os dias são a mesma coisa pra Val. Todo dia ela faz exatamente a mesma coisa. Sim. Ela levanta para escutar a conversa dos patrões da cozinha, para ajudar os patrões pela cozinha, para fazer as coisas pela cozinha. No final, termina ela na cozinha. Galera, importante. Fotografia, direção de arte é importante, porque afinal de contas termina com as duas numa cozinha. Porque dessa vez não tem nenhuma parede na cozinha. Ela tá na cozinha dos patrões, porque é a casa dela. Começa o filme nela presa na cozinha dos empregados e termina ela presa na cozinha dos patrões da própria casa. Simbologia! Muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu queria abordar, aproveitando até essa parte, eu queria que você mencionou há pouco sobre o que horas ela volta. Queria falar um pouco da crueldade que acontece, não da perspectiva do patrão, da patroa, que é a Bárbara, porque eles já são ricos e herdeiros, enfim. Então, ela está simplesmente alimentar ali, trabalhando até tarde, enfim, é muito mais para alimentar, para manter um status. Né? Mas, trazendo para a perspectiva da Val, a crueldade que é, e é uma condição comum, né, na sociedade brasileira, os pais, né, mas mais falando especificamente a mãe, né, que é quem geralmente desempenha esse tipo de papel de doméstica, né, uma mulher, o quão cruel é ela estar longe da filha, criar a distância do filho e ter de dormir na casa do patrão. A menina no filme está no Nordeste, mas acontece às vezes ser no próprio Rio de Janeiro, né, a filha, a mãe, no caso, está trabalhando na Barra da Tijuca, no Leblon, enfim, e a filha está lá em Xerém, a filha está lá em São João de Meriti, a filha está lá sei lá, Rocha Miranda, Jacaré, enfim. E é muito cruel. Você está criando uma outra criança, que não é sua, por mais que você tenha um carinho, enfim, mas é uma outra criança, enquanto a sua filha, ela tem de ficar largada para você simplesmente, mais do que ter que trabalhar, ter de sobreviver e manter a filha, né? Esse filme, ele expõe umas crueldades que acontecem nessa... Ele desnuda. Não sei se eu estou certo, Murilo. Ele desnuda a sociedade brasileira de um jeito, assim, estupendo. Eu fiquei abismado com esse filme. Eu fiquei louco quando vi esse filme. Isso. Eu tenho até algo a acrescentar nesse ponto, porque quando você olha para a cena e vê que a Val, ela é a mãe do menino no momento que a mãe não tá. Então o menino tem duas mães e a filha dela não tem mãe. Algo que eu observei também. Que em momento algum ela está próximo da filha, e 10 anos sem ter contato com a filha. Enquanto o menino, quando não tinha mãe porque estava trabalhando, ele tinha a empregada, que era a segunda mãe. Então até nisso o privilégio dele ter duas mães. E que em partes é até a primeira mãe, porque ele mesmo fala, dado momento quando ele se revolta, que a Val não acha burro e por aí vai. Né? E importante deixar claro, quando ele não passa para a faculdade, ele vai chorar as pitangas na Austrália, né? Pois é, cara. Eu fiquei revoltado demais quando eu vi isso. Não, eu vi essa porra, fiquei puto, velho. Não, beleza. Demais, cara. É porque rola todo um papo da mãe verdadeira dele falar que, tipo assim, eu não te acho burro, não te acho um problema e tal. Mas a partir do momento que ele decepciona ela, a primeira coisa que ela faz é se livrar dele, né? Sim. Faz o seguinte, você não passou? Talvez não seja isso que você queira, meu querido. Sabe, tipo assim, pra filha da empregada, e esse diálogo é excelente. Pra filha da empregada, se a filha da empregada passou, não se anime muito. Quando o filho dele não passou, tipo, coitado, talvez não seja isso que você queira. Porque em nenhum momento passa pela cabeça dela, a ideia de que a filha da empregada pode ter se saído melhor do que a filha dele. Sim. Isso. Porque
ela ainda bota a culpa na garota de estudar o tempo todo e não fazer mais nada. Ela fala isso. Também estuda, verdade. Estuda o tempo todo, não faz mais nada. Também só Entendeu? estuda. Cara, e com todo respeito, o filho dela, durante o filme, faz o quê? a única coisa que ele faz é fumar maconha e sair com os amigos. Só. Sim. Só. Sim. Nas cenas que ele aparece, ele só faz isso. Só um segundinho que eu vou ter que ligar o ar-condicionado aqui, que tá calor. À vontade. Ô Valcir, e essa parte essa parte do... Murilo, você me ouve, não? Eu ouço. Você me ouve? Tá. Eu tava falando com você o quanto que essa parte aí, especificamente, em que ela dá o agrado para ele ir para a Austrália, o quanto que aquilo conversou muito comigo, porque, dentre outras coisas do filme, claro, mas é porque hoje eu aqui moro, né? Mas você sabe boa parte disso. Eu digo boa parte porque só quem vive mesmo sabe, né? Mas o quão difícil foi para eu estar aqui hoje, né? Quantos percalços aconteceram, que ainda acontece para eu estar aqui na Austrália hoje, né? Enquanto que ele tem como eu estava com a palavra, fugiu, mas olha, você tá... Ela sabe que ele está fumando maconha o tempo todo, ela sabe que ele não está querendo nada com nada, e por conseguinte ele não passa, mas mesmo assim, toma aqui esse bônus para você, vai lá para a Austrália, vai treinar inglês, vai ver um monte de coisa, né? Enquanto que para a gente, né, nós aqui, seres réis mortais da parte baixa da sociedade, né? Quando eu falo parte baixa, não é que eu enxergue assim, mas é como é. Eu estou falando isso porque é como mostrar como que é visto, o quão difícil é para a gente conseguir qualquer mínimo de ascensão, né, para chegar numa Austrália da vida. Pô, gente, você se abdica de um monte de coisa financeiramente e de laços e por aí vai, para o cara simplesmente ter toda uma vida torta. O filme retrata isso muito bem, e ele vai lá e toma como consolo, pô, vai lá para a Austrália, lá, vai se divertir, vai, porra, isso é revoltante demais, né, cara? Ele retrata as oportunidades, as diversas oportunidades que são dadas quando o cara tem uma condição, entendeu? Então ele tem direito de errar, ele tem direito de pensar o que ele quer, ele tem tempo, né? Ele tem tempo. O que a gente não tem, né? Porque para você estar na Austrália hoje, você teve que pedir demissão, você teve que abrir mão do pouco que construiu para poder... começar... Investir um dinheiro que era único na vida. Se eu desse errado, eu não teria ninguém mais para me dar aquele dinheiro. Voltaria para cá, pro local de partida, entendeu? E tentaria de novo, entendeu? E aí eu não sei, o fato de você tá mais perto ali do chão, né? Talvez o tombo seria menor, não sei, entendeu? Mas é o tempo todo arriscando tudo que você conseguiu construir naquele pequeno espaço de tempo, entendeu? Em busca de algo que você vislumbrava, né? Não. Eu fiquei tem uma parada que eu achei genial, tem algumas coisinhas, assim, detalhes. Por exemplo, ela é stylist, né? E ela tá falando sobre estilo. Estilo é quem você é, estilo... E existe um lance de, tipo assim, ninguém acorda na própria vida dizendo que é um filho da mãe. Ninguém. Todo mundo acredita que tá fazendo algo bom. Desconfio que até os Bolsonaro devem acreditar que estão fazendo algo bom para a humanidade, assim. Não sei como, mas você tem um delírio que te faz acreditar que é isso, que você está fazendo algo bom. E os patrões, eles não são o que a gente esperaria de uma família aristocrática. Eles estão lá, eles escutam MPB, eles são, tipo assim, eles se pagam como empáticos. Não, eu entendo, Val, eu entendo. Eu tô aqui para te ajudar. Fala mansa. Aí assim, ó, o marido, que é, tipo, em teoria ele deveria ser o bonzinho, que é o cara que lê, que é artista, coisa e tal, mas ele, quando tem chance de se aproveitar da filha da Val, vai, sabe? A parada, tipo, é nesse nível, é sobre... tipo assim, a gente tem uma imagem de nós mesmos, e a gente usa... tem até como é que eu posso dizer isso? Se, por exemplo, você tem um avô... Opa, bateria. Voltou. Se você tem um avô morto e se encontra com ele na cozinha, você toma um susto. Isso se chama ilusão. Se você encontra seu avô morto na cozinha e chama ele para jogar canastra, isso é um delírio.
São coisas diferentes. Então, na cabeça da patroa, ela dá várias desculpas para dizer que ela não é essa pessoa ruim que ela tá sendo. Então, assim, não, o piscineiro vem amanhã. Não, é porque tem um rato na piscina. Por quê? Porque ela não é elitista, ela não pode ser. Na cabeça dela, ela é uma pessoa boa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa boa, vou dar um colchão novo. Mas por que não emprestou a cama para ela? Na cabeça dessas pessoas, na cabeça desses meritocratas, porque eles acreditam que eles merecem todo o dinheiro que eles têm, apesar deles nunca terem ganhado dinheiro nenhum. Na cabeça deles, eles são pessoas boas. Mas eles são pessoas boas que são atravessadas por esses sentimentos. E aí eles precisam justificar isso. Não. A filha da Val passou porque ela só faz isso, porque a avó ficou mandando dinheiro para ela por anos para ela estudar. Não é mérito. Nunca é mérito do outro. É sempre demérito do filho dela. Uhum. Sim. Porque a filha da empregada não pode ser melhor que o meu filho em nada. De novo, a fala do Lula sempre me volta à cabeça. Hein? Incomoda. Sabe o grande problema? Por que afinal de contas esse filme acontece e por que essa filha tá ali? Porque você precisa de alguém de fora para te dizer que a parada que você tá vivendo é errada. Nem sempre é possível para alguém que tá dentro de uma situação merda ver que a situação é merda até que alguém chegue e diz, cara, você pode perguntar o óbvio, por que afinal de contas eu não posso tomar o sorvete do menino? Porque vai acabar o dinheiro da família se eu tomar o sorvete do menino? Amanhã tá todo mundo pobre porque eu vou pegar 2 colheradas de sorvete? Não, porque isso é hierarquia. A hierarquia estabeleceu. E é muito perigoso para a sociedade quando alguém percebe que a hierarquia não precisa existir. É muito perigoso para o império quando como é que é? Quando os trabalhadores notam que não precisam temer o império. De novo, Bacurau. E que são eles quem sustentam tudo. Exatamente. Cara, quer ver o melhor exemplo disso, cara? Não precisa nem muito longe. Vida de Inseto. Vida de Inseto, exatamente. Filme maravilhoso. Filme maravilhoso. O gafanhoto vai lá e joga um amendoim no outro. Isso aí te machucou? Não. Jogou mais um? Não. De repente ele pegou todos os amendoins e jogou. Sabe por quê? Porque é muito perigoso. Por exemplo, a gente vive num mundo hoje em que 1% da população nacional tem o suficiente de riqueza maior do que 50%. Eu quero que você imagine que 1% da população do país, sei lá, 10 mil pessoas, tem mais dinheiro acumulado do que 100 milhões. Isso aqui é um problema. Sabe por quê? Porque quanto mais rico você é, mais rico você será. Nada no mundo gera mais dinheiro do que dinheiro. E aí, o que aconteceria se essas 50, 100 milhões de pessoas que estão sendo... Porque, primeiro, vamos lá, ninguém é bilionário, ninguém no mundo é bilionário porque, tipo assim, caralho, trabalhei pra caralho, sou bilionário. Beleza, você pode trabalhar e ser bilionário. Mas, velho, por exemplo, se pegar a riqueza de um Elon Musk da vida e dividir pelos dias que ele trabalhou, ele tá ganhando $1 milhão por dia desde 1 ano de idade. Ele não estava trabalhando com 1 ano de idade. Se existe muita riqueza no colo de alguém, é porque você tá tirando muita riqueza do colo de outra pessoa. É o que eu acredito. Que a riqueza é limitada. Que a riqueza é limitada no mundo. Se tu tem muito dinheiro, é porque alguém tá tirando. Eu quero te perguntar o que aconteceria se essas 100 milhões de pessoas um dia ficassem revoltadas com esse 1%. Sim. Pois é. Não ia ter pra ninguém. Exato. Por isso que você tem que curtir uma ideia perigosa e que o cinema de viralatismo combate. E que eu acho que é por isso que é um cinema tão perigoso pro Império. Que se você... Que primeiro que merecimento não existe. Existem pessoas nesse mundo que serão muito ricas porque os pais foram ricos e é isso. Hoje, todo mundo que é bilionário com menos de 30 anos, todos eles são herdeiros. Todos. Não existe ninguém com menos de 30 anos no mundo que fez a própria fortuna. Todos são herdeiros.
Aí, como é que você mantém o povo domesticado? Voltando ao começo da conversa, 2014. Meritocracia. Tem trabalho para todo mundo. Você não fica rico porque você não trabalha o suficiente, porque você não quer o suficiente, porque você não é bom o suficiente para ser rico. E o cinema de antiviratismo vem para te dizer exatamente o contrário. Cara, você pode trabalhar igual o doido durante a vida. 90% das pessoas que eu conheço, inclusive essas pessoas, esses meus tios e parentes de Florianópolis que têm esse pensamento, são pobres. Na cabeça, tipo assim, eu tenho tio, cara, que demorou 15 anos para pagar a casa. Eu tenho primo que fala mal do governo Lula, que comprou casa por Minha Casa Minha Vida. E na cabeça dele, ele é rico. Na cabeça dele, você ganhar 4, 5, 6 mil reais por mês, apesar de ser muito dinheiro na grande corrupção nacional, onde todo mundo ganha muito pouco, é muita grana. Aí, tipo, cara, e aí você tem que ter, quando você pega a noção de que a gente tá mais perto de ter a grana do Silvio Santos do que o Silvio Santos está perto de ser um desses bilionários, eu quero que você pense quanto dinheiro esse 1% tem. E eu quero que você me responda uma pergunta, e é um conceito filosófico foda. O que você compra com 5 bilhões que não compra com 2? Pois é. Uma boa pergunta. Eu quero que você pense de verdade. Qual é a diferença entre alguém ter 1 bilhão e ter 2 bilhões na conta? Além da ostentação de dizer que tem 1 bilhão a mais. Garantir o futuro de 2, 3, 4, 5 gerações de faz nada, né? Sim, e aí você precisa de novo. Aconteceu isso muito entre 2014 e 2022, o auge do governo Bolsonaro. Não, porque o herdeiro gera fortuna, o rico gera dinheiro, o rico gera emprego. Não, o rico não gera emprego. O rico gera fortuna. Sejamos gratos. Exatamente, sejamos gratos. Eu escutei isso. Eu fui numa cerveja e eu tive que escutar isso. Sejamos gratos. Eu escutei isso esses dias. Eu numa discussão aqui com alguns brasileiros aqui, o rapaz falou outro dia para mim que, pô, eu adoro o bilionário, porque ele me dá emprego. Porque ele me dá emprego. Nossa, cara, então beleza, vamos lá, vamos pegar toda a grana do Elon Musk e vamos dividir o que ele ganha por mês por 2. E isso aqui que ele ganha por mês dividido por 2, porque a gente, para manter ele rico, a gente quer manter ele rico. Quantos empregos ele seria capaz de trazer? A conta deu uma parada tipo 2, 3 milhões de empregos. O Elon Musk gera 2 a 3 milhões de empregos? Não. Então a parada é que ele não gera emprego, ele tá ali para explorar e gerar riqueza. Gerar riqueza para ele. E de novo, cara, vamos lá, é um discurso muito louco. De novo, o que eu faço com 2? Esse mesmo maluco tem dinheiro suficiente para sozinho acabar com a fome de um continente. E o que ele escolhe? Comprar o Twitter. Pois é. De novo. Pode ir, Murilo, desculpe. A coisa mais perigosa é a arte. Porque se você vê vida de inseto, se um dia você está sentadinho vendo vida de inseto e nota que uma pessoa tem grana suficiente para acabar com a fome do mundo e não faz, se você mostra isso para um público grande o suficiente, por tempo suficiente, em algum momento elas se revoltam. Não tem Sim. como as pessoas não tem como alguém consciente no mundo de notar a desigualdade não ficar puto. E esse é o problema da filha da empregada estar fazendo psicologia. Esse é o problema Sim. da filha da empregada crescer para não ser empregada. Porque a filha da empregada sabe, quando a patroa fala, tem rato na piscina, ela nota a ironia. Quando elas estão deitadas e a Val diz, cara, você se acha melhor que todo mundo? E a filha responde, eu só não me acho pior. Isso é um problema pro Império. E o cinema atual, junto com a queda do Império Americano, junto com o pós-modernismo, tem constantemente trazendo a ideia de que você não é pior. E se você não é pior, por que, afinal de contas, existe alguém surfando numa onda que eu não surfo? Por que, afinal de contas, existe alguém ganhando 1 bilhão no mundo, enquanto tem 23 milhões de pessoas passando fome no país?
Pois é. E daí, ô Murilo, eu entendo que daí vem a necessidade, tal, muito bem como você colocou, mas daí é onde vem a necessidade de a arte, a filosofia, o estudo de modo geral ser descredibilizado e não ser incentivado para justamente não produzir senso crítico, né? Não produzir Exatamente. senso a essas coisas, né? Por isso que sempre que quando a gente tem um governo ditatorial ou um governo autoritário, que não necessariamente, né, ele vem a ser ditatorial ainda, né? É um querer, mas ainda não está. Não por Onde ele falta de vem expectativas. Não por falta de isso, expectativas. exatamente. É onde ele vem cortar verbas, é onde ele vem falar mal de professores, sobretudo alguns específicos, né? O filósofo, né? E vem arrumando sempre meios de fazer com que o pobre, né? Ou a pessoa ali da nossa classe social não tenha esse acesso a essas ferramentas que fazem pensar, que fazem crescer, porque é um jeito muito mais fácil de você manipular, né? Por que eu vou autorizar Chico Buarque, Milton Nascimento, dentre outros grandes compositores aí, a estar falando abertamente para o público? Não, senhor. Não, da verdade, eu gosto muito do pós-moderno porque ele te permite coisas muito novas. Antigamente você tacava a universidade. Agora você incentiva o povo a atacar a universidade. Sim. Nós vimos isso aí nesse desgoverno recente ali. Tem uma ministra irmã. da Educação falando mal. Isso, assim, tá tendo congestionamento, tá tendo corte na educação. Tá certo, porque a gente não tem que dar dinheiro para maconheiro vagabundo. Eu escutei isso. E aí, para mim, isso é um problema muito grande, porque professor comunista. Eu sou pós-graduado num programa de pós-graduação que passou a existir no governo Dilma. A minha opção de fazer pós-graduação só aconteceu porque um dia ela estava no poder. Senão seria outra parada. Então, hoje, o que rola? Você não ataca diretamente. Você coloca sua turba para atacar. Então, e você produz aquele inimigo sem o rosto, que nem no cinema? Tô errado, Murilo? Exatamente. Do nada, quem é que tá na faculdade? É o maconheiro, é o vagabundo. Quem é que faz história? Vagabundo, maconheiro. Quem faz filosofia? Vagabundo, maconheiro. Aí não trabalha. Aí acaba a discussão. São respostas rasas para problemas complexos. Tá diminuindo a quantidade de investimento em filosofia. Todo país desenvolvido aumentou gastos com filosofia e história durante o... Inclusive, se você viu Oppenheimer, quando ele estava travado na física, o que os professores diziam para ele? Esquece a física e vá ler poesia. Porque ela desbloqueia coisas no seu cérebro que o pensamento analítico não consegue. Você pode ter toda a informação do mundo, velho. Se ela não tá no contexto humano, ela vira ferramenta de opressão. Então, quando, por exemplo, sei lá, cortar o maior corte de educação da história, tá certo. Por quê? Porque lá dentro é uma cambada de vagabundo, maconheiro, pederasta aqui, blá, 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 ateu que está servindo ao como é que é? Cara, como eu escutei isso que eu adorei, que eu achei absurdo. O sistema marxista comunista ateu. Como é que se explica para esse imbecil que ele tá falando 4 coisas completamente diferentes da mesma parada? Cara, primeiro, Marx não era ateu, Marx não acreditava no comunismo e ele dizia que o socialismo era uma ferramenta de melhoria social. Mas aí eu já perdi a discussão. Porque eu não tenho como discutir com esse cara. Não tem, é impossível. Não, demanda coisas que você não tem como parar a vida para fazer isso. Não consegue também. E aí, quando você diz, cara, são 4 coisas diferentes, porque Marx prega o final da família. Cara, não. O Marx, inclusive, pregava a parada para que as pessoas pudessem ter mais tempo de consumo com a própria família. Exatamente.
todo o capital e para justamente o moleque lá da favela, o Buscapé, não ficar largado. Buscapé, não falando outros, ali tem vários outros ali, não ficar largado na favela, exposto à criminalidade, dentre outras coisas, né? Exatamente, porque, cara, o Buscapé com grana para ter opções, inclusive é uma ferramenta de em teoria, a igualdade seria uma ferramenta para diminuir a criminalidade, porque quanto mais igual a sociedade, todos aqueles que caminharem para o caminho do crime estariam injustificados por começo de conversa. Porque, afinal de contas, se não existe igualdade, por que afinal de contas, você seguiu esse caminho? Sim. O Marx era um dos maiores defensores da família que tu vai encontrar. Aí agora, toda vez que tu cita Marx para alguém, te chamam de abortista, na hora. Sim. O que não existe. Ou então, porque você está apoiando esse governo de extrema direita, de extrema esquerda. Eu já escutei isso uma vez. Mas, cara, o Lula no máximo é centro-esquerda. No máximo. Isso. Exatamente. O Lula não tá por aí defendendo nenhuma revolução. Nenhuma revolução. Nada. Exatamente. Não existe revolução armada na parada, não existe. Mas aí, de novo, como é que tu discute com a patroa que acha que tá certa? Porque se ela tem, é porque ela mereceu. Não importa se ela não tem nada. São duas coisas irrelevantes. É muito difícil, inclusive, o grande problema hoje, como pensador e tal, é como é que eu converso com essas pessoas. Como conversar com essas pessoas? É difícil, porque elas estão o tempo todo te dando soluções muito simples para coisas muito, muito complexas. Como é que resolve o problema do país? Acaba com a corrupção. Quem acabou com a corrupção? Bolsonaro. Tá, então por que durante o governo do Bolsonaro a fome aumentou no Brasil? Sabe, todo o lance de voltar à base e conseguir conversar com as pessoas é um desafio gigante. É um desafio gigante. E ter discussões sobre desse tipo de filme, sobre arte, é importante. Porque se alguém chega, sei lá, num grupo de amigos deles e alguém tá falando, são 20 pessoas falando isso que eu tô te falando, ateu, comunista, marxista, blá, 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 a conversa se mantém. Mas se esse maluco chega ao final de uma conversa de 1h30, que a gente tá falando sobre a existência, sobre vida, sobre a filha da empregada, sobre como as coisas são mais importantes e mais complicadas do que parecem, essa pessoa tem um problema. Porque a ideia de que ela tá sendo boazinha consigo mesma se destrói. Todo mundo acha que é o herói da própria história. Então, se alguém passa 1 hora vendo um filme sobre desigualdade social e fica do lado da empregada, isso gera um conflito na cabeça dela. Por isso, essa grande parada do porquê que, até o Haddad falou isso esses dias, que a extrema-direita tem um problema muito sério com arte. Sim. Porque você vê que horas ela volta, e aí como é que você se vê como o rico escroto e não como a pobre que tá conquistando as coisas? É um problema. Por isso que Bacurau foi um problema para rico quando saiu. Como assim, velho? Como assim? Porque quando o rico vai ver Bacurau, ele não é o cara que tá em Bacurau lutando pela própria cultura. Ele é o cara que tá traindo a própria nação. E aí, se tu coloca esse filme pra um maluco que sai por aí com bandeira de Israel, dizendo que eles são cristãos como nós, isso é um problema. Porque tu confronta essas pessoas com a própria hipocrisia. Numa discussão, é possível que ele saia de peito aberto e jogue. Como é que dizia? Algum filósofo falava que era conversar com essas pessoas é como tentar jogar xadrez com um pombo. Ele vai cagar no tabuleiro, jogar as peças no chão e sair achando que ganhou. Mas quando a discussão tá dentro de Bacurau e tu obrigou o cara a ver, e o cara viu 1h30 do filme, ele notou. Ele viu. Não tem jeito. Quando tu vê a que horas ela volta e um maluco que é direitista meritocrata se pega falando a mesma coisa que a patroa, é um conflito. Porque a parada da arte é que ela te coloca no lugar da pessoa. A discussão não. O debate não. As pessoas podem ganhar e perder o debate. Mas quando é uma história contada, não existe debate. O cineasta te coloca naquele dentro.
E ninguém quer ser o babaca da própria história. Quando você nota que você é o babaca da própria história, isso te faz pensar, te leva para outro lugar. E é por isso que a arte é importante. Porque ela te coloca num lugar que, tipo, que te faz questionar se você é realmente o vilão ou o herói da sua história. De fato. Eu queria até pegar Você falou aí de alguns programas que aconteceram tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, e eu queria pegar uma coisa que eu consigo ver, não diretamente no filme, né? Não fala disso no filme, mas eu fico vendo a PEC das empregadas, né? Que existiu ali no governo Dilma. E se você for olhar para o filme, você vê o quanto e o porquê que foi um problema para essa classe média brasileira, né? Essa classe atrasada, essa classe que o Cazuza já falava, já expunha lá atrás, né? Porque eu tenho a seguinte leitura, né? Eu moro aqui na Austrália, já morei na Nova Zelândia, e a classe média ela não enxerga o papel, qual é tanto o papel quanto a posição dela na hierarquia social, né? Ela gosta de fazer um cosplay de rico, né? E daí quer manter uma empregada, às vezes mais de uma, para poder por um status que ela não tem como sustentar, né? Ela não consegue enxergar que ela acaba tendo que recorrer a uma empregada. Estou fugindo a parte do status aqui agora, estou entrando um pouco ali da necessidade, porque ela é esfolada no trabalho, muitas vezes, tendo que trabalhar muitas horas, e aí acaba precisando de uma empregada para poder fazer algumas coisas, só que ela não tem como sustentar aquilo, e ela, no entanto, ela tem a incapacidade de enxergar, como você falou, ela é o quão ridícula ela é, porque ela é pobre, querendo ou não, ela está um milésimo ali, alguns centímetros acima da hierarquia social, mas ela está extremamente longe do Bill Gates, ou de qualquer um desses outros caras aí, ou do Lehman no Brasil, enfim, e ela não enxerga, tanto que aqui fora é completamente diferente. Aqui, quem tem empregado é alguém que é rico, mas é rico no âmago da palavra mesmo, quem tem dinheiro, né? Há sim quem tenha um pouco menos e contrata o serviço de uma diarista, alguma coisa, mas ela vai lá a cada uma vez no mês, alguma coisa nesse sentido, faz um serviço básico, pontual, de algo que ela é competente ou o patrão, nesse caso, não é, ou não quer botar a mão, mas é uma coisa pontual, né? Agora, no Brasil, a gente quer sustentar essa coisa de não só ter simplesmente alguém para ir fazer o serviço pontual, e sim de estar lá com a gente ali o dia inteiro. E aí vem a PEC da empregada, onde... Nossa, empregada morar no trabalho. Morar no trabalho. Cara, imagina eu bater cartão, terminar o dia, bater o cartão, ficar lá dentro, cara. Ficar lá dentro. E essa é minha vida. Não, cara. E é algo que é absurdo, né? O tal do quartinho da empregada, né? Isso é uma coisa assim, é absurdo demais, né? E aí vem a PEC da empregada, onde não só mais do que dá direitos, pelo menos essa é a minha leitura, que foi muito bom que deu os direitos, mas além de dar os direitos, ele fala, aquela pessoa ali, ela não é só uma pessoa, ela é um profissional. Ela é um profissional, você tem que enxergar ela como um profissional, e não como alguém, como no filme fala, mas você já é da família. Mas que família é essa? Que família é essa que não pode tomar um sorvete? Que família é essa que só pode andar em certos locais da casa? Eu sou da família, mas na sala você não entra? Pelo amor de Deus. Pois é. Né? E aí é onde vem a revolta dessa classe média atrasada, né? Conservadora. Cara, e é louco porque, por exemplo, sendo um pouco pessoal aqui, meu pai, ele tinha muito problema com isso. Meu pai, ele sempre foi, ele foi caminhoneiro a vida toda, ele volta e meia aplicava pequenos golpes em pessoas, volta e meia não, mais do que isso. E na cabeça dele, por exemplo, quando eu me mudei para o Rio e quando eu comecei a ter uma vida um pouco mais calma, mais tranquila,
A primeira coisa que ele me perguntou é: qual é o teu carro? Era muito estranho para ele o conceito de alguém minimamente bem sucedido não ter um carro. Mas pai, para que... Pai, inclusive, meu pai, por vezes, lá em Floripa, ele viajava e ele fazia dívidas gigantescas de carro que ele comprava e ele perdeu a casa algumas vezes. Meu pai passou muito tempo morando dentro do carro que ele comprou. Porque para ele, um ser humano adulto, um ser humano bem-sucedido é alguém com um carro. E não importa se você é bem-sucedido ou não. Não importa se você tá com um problema ou não. O que importa é você. O que importava para ele é chegar na frente da casa da minha mãe buzinando o carro bonitão. Uhum. E eu fico. E na cabeça dele, ele morreu sem entender como isso funcionava. Eu não tenho carro, não vou ter um carro. Pai, eu não vou ter um carro. E para mim tá de boa. Ele achava absurdo. Ele morreu achando absurdo. A ideia de que, tipo assim, de que tudo bem você ter uma parada que não seja pra ostentar. Tudo bem, tipo, na cabeça. E aí eu fico pensando que talvez seja assim que funciona a cabeça dessa galera. Que, tipo assim. Que, de novo, a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem piscina. A pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem tal coisa. A pessoa bem-sucedida é aquela que tem empregada todo dia. Você precisa disso? Não. Que casa de alguém rico, de alguém de família hoje que precisa de alguém para limpar a casa todo santo dia? Eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Na real, se isso aí se traduzir em dinheiro, passa a ser um problema, né? Se você for chamaria ela para fazer a faxina na sua casa todos os dias? Não, né? Porque você pagar um salário mínimo durante um mês que a pessoa está dentro da sua casa fazendo, te servindo, é diferente de ela pagar você uma faxina de 200, 300 reais. Entendeu? E eu acho que, Valci, cara, quando tu acerta. Meu Deus, é o te servindo. Porque se alguém tá na sua casa todo santo dia, ela não tá limpando sua casa, ela tá te servindo. É outra parada. É outra parada. E aí a gente tem como a sociedade hoje não aceita tipo assim, o servidor, o servente como coisa. Então, eu lembro que, acho que faz 1 ou 2 anos, que teve um caso de exploração de estrangeiros no Brasil. Escravidão. Mas você diz os bolivianos e venezuelanos? Ou... Acho que foram argentinos e foi numa vinícola no Argentino, no sul. eu não tomei conhecimento desse. Se não me engano, foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Eu não lembro qual dos dois. Foi Rio Grande do Sul, lá na vinícola da Aurora, né? Sim. E eu lembro que rolou que um deputado foi à tribuna. Mais puto, porque os malucos não aceitavam ser escravos. Eu vi, sim. Cara, e de novo, quem foi? Acho que... Ele inclusive, estava reclamando porque os baianos que não aceitavam, né? E aí tiveram que contratar o pessoal os argentinos. Então, que mantenham eles lá e a gente passa a contratar argentino, então. Foi exatamente isso. Não, eu lembro da fala. Porque os malucos vêm pra cá, não quer trabalhar, os bonitão. Cara, escravos. Os bonitão não quer trabalhar. Vamos trazer a argentino pra cá, então. Que a argentino quer trabalhar, ainda deixa tudo lá bonitinho e tal. E ainda rolou o lance de xenofobia. Claro, né? Tem que ter. De praxe. Tem que ter, de praxe. E, cara, quando você nota que, tipo assim, velho, isso tá muito, 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 muito fora do normal, o autoimperialismo volta sempre. Então, o que vai rolar? A galera do Sul vai se achar melhor que o Nordeste, vai ter a xenofobia de novo. Por quê? Porque senão... Pô, vem pra cá, tá tirando emprego da galera. Mentira. Ninguém do Sul aceitaria ir pra lá com condições de escravidão. Ninguém aceitaria. E aí, quando os caras foram e notaram que era um lance de escravidão, o imperialismo volta. Como? Xenofobia. Maluco quer vir pra cá e não quer trabalhar. Cara, qual é a dificuldade de compreensão de que a maluco quer ganhar o justo? Porque daí tu vai ter que ter essa conversa sobre o que é justo, sobre o que não é. E aí, quando a gente parte para conversas complicadas, nenhum desses malandros peida.
Nenhum desses malandros peita. Nenhum. Você vai ver que a atual conjectura filosófica da disputa de deputados no Brasil se a discussão fica complicada, aparece algum pombo para cagar em cima do tabuleiro. Uhum. Sim. É assim que funciona. Porque daí a gente vai ter que discutir, cara, você consegue viver no seu dia, no seu mês com R$500? Você consegue sustentar uma família de 2 pessoas com R$420, que é o que tava rolando durante muito tempo? Ô, deputado, R$420 foi o que você ganhou de Vale Gás essa semana. Ô, deputado, você trabalha tão mais, e aí tem que ter a diminuição do outro. Eu lembro de uma conversa excepcional do nosso ex-presidente, dizendo que se ele fosse, como é que é? Ele tem curso técnico, ganhava por baixo R$20 mil. Você conhece algum técnico de ar-condicionado que tá ganhando 30 mil? Eu não conheço. De onde é que ele tirou essa informação? Jamais saberemos, mas é porque você tem que dar uma desculpa simples. Porque, de novo, se 1% da população ganha muito dinheiro e 100 milhões está ganhando pouco, tu acha de verdade que alguma força de segurança se consegue segurar esses 100 milhões se eles ficarem putos de verdade? Então tu tem que tirar a culpa do colonizador pro colonizado. Você tem que dizer coisas do tipo, não, foram os próprios africanos que se venderam, porque daí a culpa já não é mais do maluco que foi lá e escravizou, a culpa passa a ser de quem é escravizado. E é onde a gente está na discussão. E aí, cara, quando rola esse tipo, você tem que ir pro simples. Você tem que ir tipo assim, bandido, foda-se. Condenado em 3 instâncias, mas o devido, foda-se. Porque combater a corrupção sendo corrupto, sendo ilegal, meios escuros e por aí vai. E aí, quando tu coloca isso num filme, dá problema. Porque o filme, o maluco não tem como dar uma solução fácil no filme. Sim. Tipo, quando é Tropa de Elite 2, milícia no Rio, olha só, velho, CPI das milícias, olha só. Aí, tipo assim, se for uma discussão, o cara pode dizer, mas isso aí é um vagabundo, isso aí... Quando ele tá vendo o filme, não tem discussão. Ele tem que ter... eu falei, desnuda, né? Ele expõe tudo ali. Se tu ver Tropa de Elite 2, tu vai ter que pensar na relação entre poder e milícia. Não tem como. E não tem como dizer, bora matar esses bandidos. Não, pera, é policial. São os malucos que tu tá defendendo. Calma, não é assim. Por isso que hoje o cinema é mais perigoso do que nunca, porque hoje é muito barato e muito fácil fazer filme do que foi. Hoje, tipo, é possível tu fazer um Tropa de Elite sem ter que depender de uma Globo Filmes, sem ter que depender de uma conspiração. Tu pode lançar esse tipo de coisas, essas coisas assim. E aí, do nada, coisas como, por exemplo, Bacurau não tinha esse aí, nem Que Horas Ela Volta. Tinha, grandes ambições. Do nada as pessoas foram vendo, e eu, numa discussão, sei lá, de família, primo meu berrando pra mim, você já viu Bacurau? Tio meu dizendo pra mim, não vejo filme de esquerdista. Cara, é isso, tá acontecendo, tá rolando. É isso. Quando você falou da obrigação do pessoal, de que eles iriam ser obrigados a assistir, eu acho que eles iriam desqualificar dessa mesma forma. Porque jamais você vai aceitar o contraditório. Entendeu? Senão você perde a razão, você perde o motivo da tua existência. Entendeu? Então, sim, você deixa de ser. Todo o conceito da metafísica filosófica é a existência de tem um nicho inteiro da arte e da filosofia para fazer você repensar a sua existência. E quando isso acontece com esses malucos, deixando claro, a gente não vai conseguir mudar todos eles. A gente não vai conseguir fazer com que todos eles pensem. Cara, mas para pensar. O que aconteceria nesse país se 1% de todo mundo que viu Bacurau mudasse de opinião? 1% do Brasil são 2,5 milhões de pessoas. Cara, isso é a diferença entre eleger um maluco de extrema direita
que queria golpe de Estado, e elegeu um maluco de centro-esquerda. Se você consegue, numa obra audiovisual, fazer com que 1% do teu público repense alguma coisa, porque, de novo, a gente tem um grupo de ressentidos que é estático. Não tem jeito. A gente tem um grupo de... Hoje, no Brasil, a gente tem um grupo de ressentidos que não importa o que aconteça, a gente são de ultradireita e vão morrer de ultradireita, não importa. Mas se a gente conseguir tocar 1%, nem que esse 1% eles não se transformem, mas que eles pelo menos não parem de reproduzir merda. Uhum. Se só 1 milhão de pessoas pararem de divulgar fake news sobre vacina, sobre... Sei lá, tive uma dia que me mandou um recibo de Bolsa Família de R$9.000. Ô tia, acima de 4 filhos tu não recebe mais. Mas vou fazer a conta aqui pra tia. Pra ele receber 9.000, ele teve 3.000 e poucos filhos. Na minha opinião, se uma mulher consegue parir 3.000 e poucos filhos, ela merece ganhar R$10.000. Porque atualmente essa pessoa começou a parir 1000 anos antes de Cristo. E ela vai ganhar um prêmio por garantir a continuidade, né, da população ali, né, que a gente precisa hoje reproduzir, né? A sociedade está encolhendo. Rapaz, o INSS tinha que congratular essa mulher aí. Vamos bonificar ela, 10.000, é certo, é certo. Cara, qual a função? Ter filho. Quando Jesus estava na Terra, ela já tinha tido 1.000 filhos. Quero deixar isso bem claro, ela já tinha 1.000 filhos quando Jesus estava na Terra. E aí, cara, se você conseguir, tipo assim, cara, se um filme, sei lá, se um Bacurau da vida, se um Que Horas à Volta da vida, fizer com que, sei lá, meia dúzia de pessoas, não precisa, de novo, não precisa mudar de alguém, de ideologia, de uma para outra. Mas só maluco parar para pensar, será que isso aqui que eu tô andando é mentira ou é verdade? Já faz uma diferença, maluco. Eu acho que faz uma diferença do cão no mundo. Só alguém parar de postar merda. Só alguém parar de dizer, tipo assim, olha só essa mulher aqui ganhou R$10.000 de Bolsa Família. Pra mim isso já faz uma diferença. E eu acho que nunca foi tão fácil fazer esse tipo de coisa, tão importante fazer esse tipo de coisa. Mesmo agora, mesmo depois de toda a torrente que foi 2022. Muito bom, muito bom, muito bom. Caramba. Ô, Murilo, que fico até sem palavras, cara. Você trouxe assim uma perspectiva pra gente, ampliou tantos horizontes através desse filme, de toda a construção que você foi capaz de colocar aqui. Sensacional. Sensacional. Bom, eu quero te agradecer muito. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por compartilhar aqui conosco e com a nossa audiência seu conhecimento, a sua amplitude aí dos assuntos, né? Você tem um poder de síntese muito bom, muito legal. Obrigado mesmo. Valcir, que bom que você conhece o Murilo e trouxe aí, apresentou aí pra gente. Murilo, continue aí. Pessoal, a página ali do Instagram dele, por favor, acessem lá, muito bom, muita coisa boa. Dá uma olhada no YouTube, produzindo continuamente, falando sobre cinema, sobre simbologia, sobre arte, sobre essas coisas da vida aí que são divertidas. Sim, acho que a gente vai ter você de novo aqui, hein, Murilo? Espero eu. Valcir, palavra sua. Vamos lá. Eu quero agradecer realmente, Murilo, por dedicar aí parte do seu tempo nesse dia, tá? A nossa audiência vai amar, eu espero, né? Que goste tanto quanto a gente está gostando de estar participando aqui, de estar nos ouvindo, tá? Queria deixar um pedido especial a vocês. Se inscrevam no nosso canal, tá? Curtam aí nossa página, curtam o vídeo, compartilhem. Dê a visitinha lá ao Murilo também, no canal dele, no Murilo Critica, tá? A gente que está produzindo conteúdo aqui, a gente depende muito de vocês para seguir, né?
tendo relevância e continuando produzindo para vocês, né? Eu queria pedir uma coisa rapidinho dentro disso que você falou, Valci. A galera que está conosco aí, acompanhando até agora, comenta ali, por favor, o que vocês acharam sobre essa obra desse filme, ou esses filmes aqui que foram citados pelo Murilo. Coloca ali o que vocês enxergam ali. Pode botar como hashtag alguma coisa, tipo, que horas ela volta, e aí coloca o seu comentário sobre o filme, porque é uma aula, é um tapa na cara ali em vários aspectos, né? Muito bom. Murilo, suas palavras finais, por favor. Bom, cara, nossa, falei muito mais sobre coisas além de cinema do que eu achei que iria. Quero agradecer a vocês por isso, por despertar esse meu lado social. Quem puder, dá uma olhada no meu canal, vale muito, muito, muito a pena. Agradecer a vocês dois, porque eu acho que não haveria forma de começar melhor o meu dia. Então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau.